Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Secretários de Estado também presentes neste debate. Sr. Primeiro-Ministro, normalmente nestes debates parlamentares sobre a Europa é normal ouvir grandes juras de amor à integração ou também juras de ódio, consoante o partido que estiver a utilizar a palavra, mas é refrescante ouvi-lo também trazer aqui concretamente a agenda do dia para o Conselho Europeu e é isso também que o PSD também quer se centrar, é na agenda da próxima semana e precisamente em dois aspectos concretos, o Brexit e as migrações, como também já foram referidas aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro. E até porque esperamos e estamos na expectativa que também o Sr. Primeiro-Ministro leve propostas concretas também que vão ao encontro do interesse nacional e ao interesse europeu, também saídos deste debate parlamentar. Relativamente ao Brexit, e contrariamente àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, de que já 80% a 90%, que é verdade, 80% a 90% do acordo já está fechado, mas aquilo que é mais sensível ainda não está fechado relativamente ao acordo para o Brexit e o PSD continua profundamente preocupado com o estado de preparação ou talvez de impreparação de Portugal a 6 meses do Brexit para preparar as empresas portuguesas e as comunidades portuguesas no Reino Unido para a eventualidade de um não acordo, algo que aliás o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também já alertou para a eventualidade de haver um não acordo e que é preciso estar preocupado e estar preparado para uma falta de acordo a 30 de março de 2019. Mas não basta estar preocupado, ao Executivo cumpre agir. E alguns exemplos, Sr. Primeiro-Ministro, do que é que outros governos estão a fazer pela Europa fora para se preparar. O governo holandês contratou 1000 oficiais aduaneiros para os portos de Roterdão e Amsterdão para fazer face ao cenário de não acordo a 30 de março. O primeiro-ministro irlandês contratou 700 novos agentes aduaneiros para os portos e para os aeroportos, 300 novos funcionários para inspeções agrárias e pecuárias e mais investimento na estrutura física dos portos. O primeiro-ministro francês solicitou aos restantes membros do seu governo planos de contingência para um cenário de no deal. O Ministro das Finanças dinamarquês anunciou a criação de uma dotação extraordinária de 100 milhões de euros no Orçamento de Estado de 2019 para lidar com a ausência de acordo no dia da saída do Reino Unido da União Europeia. E o próprio Ministro britânico David Lidington afirmou: acho que todos os governos, incluindo o Reino Unido, têm que planear para todas as contingências. Todos, Sr. Primeiro-Ministro, todos menos Portugal, porque nós não vemos essas medidas a ser ativadas em Portugal. E estes são somente alguns dos exemplos do que os governos europeus estão a fazer para preparar para o embate do Brexit. Todos estão a fazer o seu trabalho de casa, todos os outros preparam-se para o pior dos cenários e esperam o melhor. E só em Portugal é que o Governo assume uma personagem de cigarra neste contexto, sem planos de contingência efetivos no terreno, sem investimentos concretos. E até ignora também rotundamente a própria recomendação da Assembleia da República do ano passado para que o Governo efetuasse um estudo aprofundado sobre o impacto dos diferentes cenários do Brexit para a economia portuguesa, para assim apoiar as nossas empresas e as nossas comunidades com conhecimento de causa quais são esses cenários. Ainda para mais, porque o Reino Unido não é um país qualquer para Portugal. Temos tantas ligações comerciais, financeiras ao Reino Unido, que esta falta de preparação para o Brexit chega a ser de uma letargia irresponsável. Sr. Primeiro-Ministro, a responsabilidade em dar resposta à população portuguesa para o impacto do Brexit é do seu Governo. É responder às empresas portuguesas com medidas de contingência, que atualmente a única coisa que as empresas têm é um infofolheto da Comissão Europeia com 7 medidas para as empresas portuguesas. Portanto, a única coisa existe este folheto por parte da Comissão Europeia. Está na hora, há 6 meses, também do Governo responder também com os planos de contingência, concretamente para as nossas comunidades que residem no Reino Unido. É verdade que pode-se saltar etapas. Pode-se saltar etapas com o estabelecimento da estrutura da missão Portugal-IN, que evidentemente é algo bem-vindo e uma boa iniciativa para tentar atrair investimento para Portugal decorrente do Brexit e saudamos essa iniciativa. Mas não passa disso saltar etapas se não estão a preparar o essencial e for corretamente planeado a tempo. E o Conselho Europeu da próxima semana será, como disse Donald Tusk, um momento da verdade.
para as negociações do Brexit. E quando é que é o momento da verdade também para o governo português colocar em marcha os planos de contingência para as empresas e para as comunidades portuguesas no Reino Unido. Sr. Primeiro-Ministro, relativamente ao segundo tema que também queríamos sublinhar, a questão das migrações, e o Sr. Primeiro-Ministro saiu do último Conselho Europeu a dar uma entrevista ao Expresso em que dizia que foi das mais horríveis reuniões em que participou. No Expresso foi no último. Mas também devido à questão das migrações, Sr. Primeiro-Ministro. Mas também em relação Não, o último foi uma reunião informal, estou a dizer o Conselho Europeu. Exato. E a realidade geográfica de Portugal, bem como o maior consenso político em torno da receptividade do país ao acolhimento, que é um bem, infelizmente, já tão raro na Europa, tem ditado que o debate migratório não seja tão emotivo como noutros Estados-membros. E o que eu gostaria de questionar hoje é saber se irá abordar o agudizar da crise socioeconómica na Venezuela junto dos seus pares europeus. E porquê, no ponto referente à matéria migratória? Porque nos últimos 3 anos a Venezuela perdeu já 1,6 milhões de habitantes que fogem à pobreza, à inflação, à insegurança. E estes fluxos migratórios continuam a se intensificar e têm repercussões na América Latina, mas não só, também em Portugal, devido à nossa comunidade expressiva na Venezuela. E a nossa comunidade na Venezuela acaba por ser, que depois regressa para Portugal e para outros países, são, na prática, refugiados de um sistema político e económico que não assegura a sua segurança pessoal e económica, bem pelo contrário, quando vemos o que é que acontece à comunidade luso-descendente, bem como à oposição venezuelana. E agora, Sr. Primeiro-Ministro, chegou a altura também da União Europeia agir com celeridade e com eficácia para apoiar as comunidades portuguesas, italiana e espanhola que residem na Venezuela e procuram saída para a Europa. Sr. Primeiro-Ministro, está disposto a colocar este tema em cima da agenda e em discussão com os seus homólogos? Obrigada.